Olá, bom dia a todos, né? Sejam bem-vindos a mais uma semana de aula. Hoje é segunda-feira, dia 19/10/2020 e vamos iniciar com a nossa aula de História, com mais um assunto. Desta vez vamos falar sobre o governo geral, tá? Foi aquele governo que ajudou no progresso e no desenvolvimento do nosso país, do nosso Brasil, né? Das terras recém-descobertas pelos portugueses, né? Então, o primeiro governador-geral foi Tomé de Souza, o segundo governador-geral foi Duarte da Costa e o terceiro governador-geral foi Mendes Sá, né? Cada um deu a sua parcela de contribuição para o desenvolvimento da nossa pátria. Então, na página 109, ele fala o seguinte, tá? O desenvolvimento da história sobre o governo geral. Em virtude do fracasso das capitanias hereditárias, excetuando São Vicente e Pernambuco, foram as duas que progrediram, né? Que mais se desenvolveram. Foi a capitania de São Vicente e a capitania de Pernambuco. Por não conseguir explorar a cana-de-açúcar, considerada o ouro branco do Brasil, comercializar o pau-brasil e defender a terra contra invasores, e não podendo tomar as terras dos donatários, né, Dom João III, rei de Portugal, criou um novo sistema de governo para reger e administrar toda a colônia. Foi o chamado governo geral. O governo geral devia instalar-se na capitania da Baía de Todos os Santos, mais tarde chamada de Bahia, pela sua localização mediana entre as capitanias hereditárias. O governo geral passava a ser a autoridade máxima na colônia e, por ordem real, todos os donatários deviam obedecer ao governo geral e colaborar com ele no processo da colonização. Entre os governos gerais, é importante o conhecimento dos três primeiros, que foi esse que a tia destacou agora há pouco, né? Com eles, surgiram três grandes cidades. Então, vamos lá ver que cada governo, né, cada governante desse, deu em prol do desenvolvimento da nação. Primeiro governador geral, Tomé de Souza. O que foi que ele fez? Criou o primeiro bispado no Brasil, tendo como primeiro bispo Dom Pero Fernandes Sardinha. Impulsionou a agricultura e introduziu a criação de gado no Nordeste, onde as terras eram favoráveis a essas duas culturas, certo? O segundo governador-geral foi Duarte da Costa. Os benefícios de Duarte da Costa. Fundou, junto com Manuel da Nóbrega, o Colégio de São Paulo de Piratininga. Este deu origem à cidade de São Paulo, né? Era um colégio e depois tornou-se a cidade, a atual cidade de São Paulo, né? E aqui nós temos o terceiro governador-geral, que foi Mendes Sá. Fez um excelente governo, fez com que a capitania progredisse, combateu os invasores, fundou a cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro, a atual cidade do Rio de Janeiro, né? Então, eles foram de grande importância para o desenvolvimento do nosso Brasil, tá? No governo de Tomé de Souza, desenvolveu-se a cultura da cana-de-açúcar, iniciou-se a criação de gado e fundou-se a cidade de Salvador, tá? A primeira capital do Brasil. Então, aí, a primeira capital do Brasil, tá? Vocês lembrem que foi Salvador. Houve a distribuição de terras aos colonos, né? Como eu disse aqui, ele impulsionou a agricultura e introduziu a criação de gado na região Nordeste, certo? Para governar, Tomé de Souza contava com três auxiliares: o ouvidor-mor, responsável pela justiça, o provedor-mor, encarregado da cobrança de impostos, e o capitão-mor, que tinha a responsabilidade de defender o litoral do ataque de inimigos, tá? Então, tá aqui tudo que o primeiro governador-geral, Tomé de Souza, promoveu. O segundo governador, nós já vimos aqui, né, que foi muito importante, pois ele fundou o Colégio de São Paulo, que deu origem
à cidade de São Paulo, certo? Encontrava-se o padre José de Anchieta, junto com ele, né, que fundou com Manuel da Nóbrega o Colégio de São Paulo de Piratininga. José Anchieta foi tão importante em nossa história que hoje o Brasil homenageia como apóstolo no dia 9 de junho. Então, todo dia 9 de junho é o dia de homenagear o padre José de Anchieta, né? A partir do colégio fundado por Anchieta, nasceu a cidade de São Paulo. Duarte da Costa não fez um bom governo porque enfrentou sérios problemas criados pelo seu filho, perdendo a autoridade para governar e administrar a colônia, né? Então, aquele que era para ajudar veio só trazer prejuízos, né? E o mais bem sucedido de todos, que a gente já falou aqui, que foi o terceiro governador-geral, que foi Mendes Sá, era um homem de pulso forte e enérgico, né? Embaixo dos quadrinhos, após o terceiro governador-geral, na página 111, vocês vão ver falando sobre entradas e bandeiras, certo? Eram expedições, né, exploradoras que vinham para explorar as terras e ver o que é que se podia fazer dentro dessas terras, quais as possibilidades de se desenvolver algo, né, de criar uma nova civilização, de ver o que é que a terra contribuía, o que é que a terra dava, o que é que a terra tinha de tão importante. Então, as entradas eram expedições organizadas pelo governo português, né? Elas eram mandadas pelo governo português. E elas não ultrapassavam os limites do meridiano de Tordesilhas e partiam do litoral, né? Lembra-se que a terra, né, na época do descobrimento, foi dividida em duas partes, né? Essa divisão foi dada o nome de Tratado de Tordesilhas. Bandeiras eram explorações particulares que não respeitavam o Tratado de Tordesilhas. Então, elas iam e vinham por qualquer parte do território, né? Sem respeitar limites. Partiam de pequenas localidades vizinhas a São Vicente, por isso o povo de São Paulo é chamado de bandeirante. Na época da colonização, só o litoral era conhecido. Foram então organizadas expedições que se embrenhavam pelo interior à procura de metais preciosos e indígenas para trabalhar na lavoura paulista, né? Então aí o povo indígena também foi muito solicitado, né? A mão de obra do povo indígena para o desenvolvimento da cultura trazida pelos portugueses, né? Pelos colonizadores para a nossa terra. Página 112, tá, gente? Essas expedições eram formadas por homens armados, mulheres, indígenas, catequizados ou aliados, escravos, sacerdotes e animais de carga. Seguiam o caminho dos rios, e onde paravam, plantavam uma pequena lavoura e iniciavam a povoação. Muitas cidades importantes tiveram suas origens com as bandeiras, né, que foram expedições que iam pela costa litorânea e por onde passavam já deixavam povoados, né? Quer dizer, pessoas morando na terra e já produzindo o seu próprio alimento. Os homens que compunham as bandeiras eram chamados de bandeirantes. Uma das bandeiras mais importantes foi liderada pelo bandeirante Fernão Dias Paz Leme, homem muito rico, que usou sua própria fortuna para organizar a expedição. Ele morreu pensando ter encontrado uma mina de esmeraldas, mas na verdade eram turmalinas, pedras bem menos valiosas, né? Então ele era, além de muito rico, um pouco ganancioso, né? Ele queria a todo custo achar todas as riquezas que a terra oferecia e por isso usou sua própria fortuna para organizar essas expedições. Os bandeirantes eram obrigados por decreto a criar lavouras de milho, feijão e abóbora, para garantir sua própria alimentação e a dos próximos aventureiros que ali passassem. Então essa é a nossa história, gente, a história do governo geral, né? As pessoas que foram assentadas, que foram mandadas, né, para o Brasil, para explorar o Brasil, colonizar e fazer com que a nossa terra se desenvolvesse. Tá? A seguir vocês vão realizar a atividade das páginas 113
a 115, que a tia vai deixar aí na descrição desse vídeo. A atividade tá fácil, tá? Qualquer coisa vocês voltam, releem o texto e respondem, tá certo? Me aguarda aí que a gente agora tem o próximo vídeo com a próxima aula, tá?